e uma semana abençoada. Com a graça de Deus, estamos novamente aqui, após uma semana na capital federal. Antes de eu falar das visitas, do sucesso dessa viagem que eu tive, cumprimento o senhor presidente, demais pares, cumprimento também as pessoas que nos honram com a presença, cumprimento aqui a Sônia e a Fernanda, representando a Uniaselv, cumprimento o Rodrigo Martinez, cumprimento de forma especial nessa manhã o Robson Alex, meu amigo de longas caminhadas, que foi eleito aí presidente da ALE, Associação Luverdense de Imprensa. Desejo uma ótima gestão para ti, Robson Alex, e eu não tenho dúvida de que a credibilidade será mantida e será muito bem praticada pelos órgãos de imprensa de Lucas de Ouro Verde na sua gestão, através de notícias vinculadas de forma totalmente imparcial. Parabéns e uma ótima gestão para ti, Robson Alex. Em Brasília, essa semana, nós tivemos a oportunidade de participar da 14ª Marcha dos Vereadores do Brasil, um evento muito rico, com muitas palestras, com muitas demonstrações, com mais de 6 mil vereadores do Brasil todo, e nós lá, senhor presidente, voltamos com uma bagagem muito grande em termos de conhecimento. Sou muito grato pela oportunidade de ter participado desse evento. Aproveitando em Brasília, tive também a oportunidade de visitar 6 gabinetes de deputados federais aqui do Mato Grosso, solicitando, obviamente, emendas, recursos para o nosso município, como também o gabinete do senador Wellington Fagundes. Também participei em Brasília durante a semana de audiência no Senado, que tratou da moratória da soja. Ainda audiência no Senado que trata do novo Código Eleitoral, o PLP 212, que está em discussão no Senado e que deverá passar por algumas emendas. E para fechar a agenda, estive em audiência no Tribunal de Contas da União, onde participei do Fórum Nacional de Controle. Desculpem. Cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham presencialmente e também através do YouTube. Eu acabei de atualizar ali, tinha 5 pessoas, depois tinha 11. E nós esperamos que essa vontade de acompanhar mais a política, ela seja despertada a cada dia em você que nos acompanha também pelas redes sociais. Trago aqui breves reivindicações que estarei oficiando em breve. Como eu estive uma semana longe, obviamente que alguns assuntos ficaram pendentes no gabinete. Uma água, por favor. A Praça dos Buritis, conhecida como Praça do Binote, está precisando de alguns ajustes, de algumas manutenções. Obviamente que será oficiado ao Poder Executivo, mas já antecipo aqui essa necessidade. Fui cobrado essa noite por pessoas que lá frequentam. Inclusive teve uma situação de uma criança que torceu o pé devido aí ao fato de os tatames não estarem devidamente encaixados. E outras situações que precisam ser corrigidas na Praça dos Buritis. Aproveito também para registrar aqui a necessidade de conserto ali na Praça da Feira do Produtor Rural, na Avenida Goiás. Aliás, o vereador Urso, recentemente, apresentou aqui uma indicação para que o Poder Executivo providencie uma reforma naquela praça. Os tatames estão gastos, a região dos tatames está num nível idêntico com a terra. Então nós precisamos, obviamente, levantar a região de concreto onde os tatames ficam fixos, a fim de que a enxurrada não traga a terra para cima dos tatames, a área ali onde as crianças se divertem. Eu parabenizo o Poder Executivo por tudo que tem feito por Lucas do Ouro Verde. Reconheço a importância dos apartamentos que foram entregues essa semana, reconheço a importância do novo projeto habitacional que está sendo lançado em Lucas do Ouro Verde. Vem em boa hora, antes tarde do que nunca. Nós sabemos do esforço que foi empenhado por todos os vereadores também, com relação à vinda da UFMT, em especial o vereador Márcio Albieri, reconheço todo o seu empenho, vereador. E bem falava o senador Wellington Fagundes em Brasília comigo essa semana. Existe uma morosidade muito grande quando trata-se da vida de investimentos da parte do governo federal. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E graças a Deus existe essa sinalização. Fiquemos muito atentos, a fim de que o governo federal realmente honre com sua promessa e que em março de 26 nós já teremos a faculdade em pleno funcionamento aqui na nossa Lucas do Ouro Verde. Destaco aqui as indicações apresentadas pelo nosso gabinete na última sessão e na de hoje, que serão lidas em seguida.
redutor de velocidade na rua Berilo, entre a rua Brilhante e Ametista, lá no bairro Teste Júnior, bem como limpeza e manutenção das tampas de bueiros. Quem tiver a oportunidade de ir no Teste Júnior vai ver o abandono que está lá. Nós precisamos urgente de uma reforma naquelas ruas, tampas de bueiro abertas, oferecendo risco iminente para as crianças e até mesmo para os adultos e veículos que por ali circulam. Semáforos, eu solicitei aqui semáforos em 5 pontos da cidade. Avenida Brasil com Dalauba, ou melhor, Avenida Brasil com Goiás, Avenida Dalauba com Goiás, Avenida Dalauba com Mato Grosso, Avenida São Paulo com Mato Grosso e Avenida Rio Grande do Sul com Nações. A gente sabe que existe demanda, existe necessidade de recurso para esse tipo de investimento, mas nós sabemos também que existe uma grande necessidade de que a nossa cidade, nesses pontos cruciais, sejam equipados com semáforos, a exemplo da que foi colocado recentemente ali em frente ao supermercado Romancini. Senhoras e senhores, nessa manhã eu destaco aqui a minha preocupação. A minha preocupação com relação, primeiro, obviamente, eu reconheço que existe um grande empenho da parte da Secretaria da Educação, aliás, de Esporte, com relação ao incentivo das práticas esportivas. Porém, a Copa que deu início ontem no Estádio Municipal, a Copa denominada JD Eloque Bem de Futebol Master Imirim 2025, ela traz lá no artigo 40º, no artigo 40, a proibição do seu regulamento, a proibição do uso de uniformes com propaganda partido político. Propaganda político-partidária, fala lá o artigo. Porém, senhoras e senhores, essa lei, essa exigência, ela precisa ser colocada, sim, em ano político. Nós não estamos em ano político, nós estamos na janela. Será que um atual vereador, prefeito, deputado, seja lá quem for, se ele patrocina de bom grado o uniforme para a camisa dos jogadores, essas pessoas não podem fazer a participação no evento com as camisas em época que não é ano político, deixando bem claro, porque de acordo com a Lei Pelé 9615 de 1998, em seu artigo 87, permite que clubes exibam marcas e nomes de patrocinadores em uniforme, se for político partidária, desde que seja fora do ano de eleição. Então, eu entendo o seguinte, e fique a critério de cada um analisar isso. Um regulamento, ele não pode estar acima de uma lei federal. Precisamos ter o bom senso e permitir que pessoas que queiram patrocinar, auxiliar aquelas crianças ou adultos que não têm condições financeiras para comprar o seu uniforme, que obviamente haja também um reconhecimento e que o nome seja levado. Eu gostaria que a Secretaria de Esporte reanalisasse bem esse ponto. Recentemente, em uma das sessões, senhoras e senhores, eu trouxe aqui 3 leis. 3 leis, todas tratando da Secretaria de Saúde. 2 delas que foram vetadas pelo prefeito, e o veto foi derrubado aqui. E o prefeito, aliás, o Poder Executivo, enfim, recorreu ao Poder Judiciário para derrubar as leis. Mas o Poder Judiciário ainda não se manifestou, e as leis não estão sendo cumpridas. Está certo isso? No meu ver, enquanto a lei não é derrubada, ela tem que ser cumprida. E pasmem, senhores, eu recebo muitas reclamações, muitas demandas, e obviamente que eu tenho que filtrá-las, eu sei disso. Tanto que essa noite, 1h eu estava lá em frente ao nosso hospital municipal para fazer a checagem de uma denúncia. E eu constatei que procede. Nós temos a lei 3.281, de dezembro de 21. Pela pesquisa que eu fiz, é de autoria do ex-vereador Marcos Paulista. Essa lei foi aprovada, foi sancionada pelo Poder Executivo, porém, ela não é cumprida. Dispõe sobre instituição de programa municipal de concessão de kit lanche aos pacientes do Sistema Único de Saúde, transportados a outros municípios para realizar tratamento de saúde a partir do município de Lucas do Ouro Verde. Gente, nós vereadores, e eu conclamo aos nobres pares, para que nós sejamos responsáveis ao estudar, ao discutir, ao aprovar leis, mas nós precisamos, acima de tudo, fazer com que as leis existentes sejam cumpridas, sejam vividas, sejam praticadas, porque daí de nada vale nós fazer aqui um monte de lei, e aí, ali na frente, servir unicamente para ficar enchendo espaço no sistema ou até mesmo em arquivos. Senhor presidente, peço apenas alguns segundos ainda para concluir meu raciocínio. Com relação a esse assunto, a essa lei, eu peço encarecidamente aqui ao Poder Executivo que possa executar,
E nós, vereadores, precisamos fiscalizar isso de forma enfática, porque as pessoas que vão a tratamento de saúde em outros municípios, em Cuiabá, partem 1h da madrugada, ali em frente ao hospital, para chegar lá de manhã. 1 minuto para encerrar. Aí, essas pessoas, é porque elas realmente, como via de regra, não têm condições financeiras. Se tivesse condições, não ia estar dependendo do transporte público. Portanto, é um gasto, digamos, irrisório, diante de outros gastos elevados que o poder público tem. Então, eu peço aqui que o nosso Poder Executivo, de imediato, atenda essa lei 3.281, a fim de que as pessoas recebam aí aquilo que é minimamente digno, diante de uma situação de necessidade de tratamento de saúde, e que atenda essas pessoas com lanche. Eu ouvi até um comentário de que não pode comer lanche dentro da van, dentro do ônibus. Tá, mas e aí, cadê o bom senso na hora de aprovar a lei? Então para numa sombra, chega em Cuiabá, está aqui o kit lanche, se alimentem, e vamos fazer com que as nossas leis sejam cumpridas acima de tudo. No mais seria isso, obrigado a todos pela atenção, que Deus abençoe a nossa querida e amada Lucas do Rio Verde.